Polícia, Tá. estão averiguando tudo. E só isso que eu tenho a dizer. Agora eu vou dar meu depoimento. Em relação aqui. ao seu chinelo que foi apreendido, o seu celular. Sim, eles entraram na minha casa, Só pegou tudo. deixei meu celular. Boa tarde, vamos lá, mais um vídeo, né? Hoje a notícia não é tão boa, embora o canal seja de notícias policiais, ocorrências, investigações. Então a gente vai abordar o caso da Larissa, né? Uma criança que foi encontrada sem vida dentro de casa. E agora a polícia acaba de revelar um detalhe inédito que pode mudar todo o rumo da investigação. Então se inscreva-se no canal, se gostou, né? A gente vai ter sempre notícias diárias, né? Referente a casos que estão em alta, né? E esse é o propósito do canal, tá bom? Vamos continuar o vídeo. Então, para quem não sabe, o fato aconteceu numa quinta-feira, 12, né, de junho. O corpo foi encontrado por volta das 17 horas, quando a mãe da criança retornou do trabalho, né? Segundo informações do boletim de ocorrência, a Larissa passou o dia inteiro sozinha, já que o irmão mais velho estava em Sorocaba, no interior de São Paulo. A Polícia Civil agora trabalha com duas hipóteses principais, né? Vingança, possivelmente ligado a um atentado que o pai da Larissa sofreu semanas antes, quando teve golpes, né, de facas, e um outro possível caso de abuso seguido, onde a garota perdeu a vida, né? Então, para entenderem os fatos ligados ao que aconteceu, segundo a própria polícia, né, não sou eu que estou falando, o pai dessa garota, né, ele queria uma reconciliação com a mãe. No caso da Larissa, ambos eram os pais dessa criança, né? Só que a mãe não queria, já estava envolvida em outro relacionamento e tal. E aí a mãe até fez uma medida protetiva contra o pai, né? Para aquela lei Maria da Penha, para ele não chegar perto dela, né? E tudo aponta que possivelmente, né, por essas circunstâncias que andam e que estão ligados à garota, a polícia não descarta uma possível vingança do pai, né? Coisa que isso aí é um absurdo, né? A gente vê aí tantas famílias, né, entrando em conflitos de relacionamento, e geralmente acaba sobrando para quem não tem nada a ver, né? Vendo nesse caso aí de uma criança, né? Se for o caso que aconteceu, uma dessas hipóteses que a gente estamos trazendo, né? A criança, por uma briga de relacionamento ou um desentendimento ou ciúmes, a criança possa ter, por esse incidente do pai, o próprio pai, né, ter tirado a vida da própria filha, que acaba sendo um absurdo, né? E no começo do vídeo aí também, hoje o padrasto também, que ele encontra-se numa linha de investigação, tá, pessoal? Ele é suspeito, né? Então a gente fala assim suspeito porque a palavra é certa. Então ele acaba sendo suspeito nesse caso também, por ele ter acesso à casa, ter ligação com a mãe, com a própria criança, né? Então a gente vai comentar mais aí sobre esse caso e falar das possíveis investigações da polícia, e tem outro caso também que a gente vai falar de uma terceira pessoa, né? Então, como a gente está acompanhando, né, e trazendo informações novas, né, que o caso é novo, tem um vizinho lá que, inclusive, ele já tem passagens por esse tipo de delitos, né, abusos de crianças, né. A palavra eu não posso até falar aqui para diminuir a restrição do vídeo, mas vocês imaginem que seja. Segundo a polícia, ele já até conversava com essa garota, né, ele era muito prestativo a ela, né, segundo as investigações, e ele também se torna uma peça-chave, inclusive por ele ter incidentes com esse tipo de delito, né? Então a polícia também não descarta que um senhor, né, vamos abrir aspas aqui, né, para não falar outra coisa, esse senhor possa estar envolvido, por saber também da rotina da família, saber que a criança em alguns momentos fica sozinha ou ficava, né? E sabia também que o irmão tinha viajado para Sorocaba, acho que
acho que é isso daí. Então no dia a pessoa estava atenta ao que estava acontecendo, né? Então, por ela ter, vamos dizer, o passe livre, né, ela acabou cometendo esse atentado aí cruel contra a criança, né, para, nesse caso, satisfazer o próprio desejo dele, né. E complementando, né, nesse caso aí, se for ele e a perícia ainda vai fazer a investigação do que houve com o corpo da garotinha, né, para ver se houve abuso relacionado também ao crime, né? Então a Polícia Civil vai fazer o levantamento dessas provas, né? Para deixar tudo mais claro e a linha de raciocínio da investigação ficar mais aberta para eles trabalharem no caso, né? Então, como dissemos, né? O pai biológico da criança possa ser que esteja envolvido, esse vizinho, né, não posso falar o nome aqui que eu gostaria de falar, o próprio padrasto, né, que já está hoje, né, ele foi à delegacia, possivelmente ali vai até a polícia, acho que vai pedir a preventiva dele ou a temporária, né? Aí a decisão é da justiça junto com o delegado e com a promotoria, né? do caso. E aí, após isso, a linha de investigação já começa a ter andamento já com possível suspeito, já com preventiva ou temporária, né? O celular dele foi apreendido pela Polícia Civil, um chinelo também que pode ter algum vestígio, né, alguma coisa relacionado ao fato, se ele for culpado, né? Então, as informações mais ou menos nesse caso é breve, né? Só para vocês entenderem. A mãe da criança, quando chegou do trabalho, encontrou a menina já sem vida, né? Com uma situação muito chocante, né? Até para falar que é complicado. E ela chegou de serviço, acionou a polícia militar, a criança já com golpes, né? E inclusive o primeiro distrito de Barueri é onde ocorreu o crime, né? As diligências, no caso, ocorrem por lá. E a gente vai trazer mais um trecho aí só para encerrar o vídeo, tá bom? Então, por que a gente está achando que é preventiva ou temporária, né? Os policiais, quando chegam ao local, traz um monte de sacolas, né, com ele, né, referente a roupas do próprio suspeito, aí, que esse rapaz aí é o próprio padrasto, né? Então as informações ficam em abertas, né, porque não sabe se a mãe queria separar desse padrasto, se eles tinham alguma coisa relacionado a ele ter própria atração pela criança, né? Vamos se dizer assim. Então o caso agora pelo menos já tem pistas, né, e elementos suficientes para a polícia começar a trabalhar, que já começou, né, no caso da garota aí, para em breve dar uma resposta tanto para o judiciário, tanto para o cidadão, né, que espera sempre que a polícia investigue e tenha essas pessoas presas para não ocorrer mais esse tipo de situações aí, que eu tenho que falar assim, para deixar essas pessoas guardadas, né, para não ocorrer mais esse tipo de caso, tá bom? Então o vídeo foi esse de hoje, né? O caso a gente tá de olho, o caso da Larissa. Se vocês curtiram o canal, gostaram, quiserem comentar alguma coisa aí, fiquem à vontade para ver o que vocês acham também, né?